Capítulo 6. Depois que Roland e Garg saíram da floresta emaranhada, seguiram para o leste pelas planícies salgadas. E não aconteceu nada de emocionante lá, então vamos logo para a parte da Cordilheira Afiada. As montanhas eram íngremes demais, então Roland e Garg seguiram para a passagem rochosa mais ao norte. Mas não conseguiram chegar lá, porque caiu uma tempestade terrível e eles precisaram procurar abrigo. Por sorte, tinha uma caverna por perto, e eles entraram para esperar a chuva passar. Estava escuro na caverna, então Roland acendeu uma tocha, e nesse momento deu de cara com o Minotauro. Mas se você está pensando, opa, o Roland está prestes a ser devorado por um Minotauro. Na verdade, se enganou. Era só uma estátua de um Minotauro. Quando os olhos de Roland se ajustaram à luz da tocha, ele viu que tinha um monte de outras estátuas na caverna. Roland não reconheceu todas, mas algumas sim, como Huckleberry Finn e o Leão Covarde e até Thor, o Deus do Trovão. Roland pensou que poderia ser um museu e que agora era melhor não encostar em nada, mas Garg estava louco para usar seu tacape e as estátuas pagaram o pato. Garg, esmaga! Roland não gostou nada disso porque fazia muita sujeira. E você já sabe o que ele pensa sobre sujeira, por causa do que aconteceu no capítulo anterior. Quando Garg estava prestes a destruir uma estátua de um cara segurando uma lupa e um cachimbo, a figura ganhou vida. Foi quando Roland percebeu que aquilo não era uma estátua. Era o lendário detetive Sherlock Holmes. Roland perguntou a Sherlock Holmes o que ele estava fazendo naquela caverna. E Sherlock Holmes disse que estava tentando resolver o mistério do sumiço de várias pessoas na Cordilheira Afiada e que as pistas o levaram até ali. Roland perguntou para Sherlock Holmes se o mistério já estava resolvido e ele disse sim. Todo mundo que sumiu foi transformado em estátua pela Medusa. Isso deixou Roland apavorado e ele disse para Garg que era melhor os dois se mandarem. Mas Sherlock avisou para todos ficarem imóveis, porque a Medusa estava saindo do banho naquele momento. Então Roland, Garg e Sherlock Holmes se fingiram de estátuas e fecharam os olhos com força enquanto a Medusa passava. Mas Garg deve ter ficado curioso porque deu uma espiada um pouco antes da Medusa entrar no quarto e virou estátua. Sherlock Holmes avisou Roland que era melhor eles se esconderem antes que ela voltasse. Então os dois se enfiaram no banheiro da Medusa e fecharam a porta. Mas Roland desejou ter ido para a entrada da caverna em vez disso, porque agora estavam presos ali. Sherlock Holmes começou a usar suas habilidades de detetive para tirar os dois da enrascada, e logo encontrou uma pista. Ele disse que a Medusa não tinha espelho no banheiro, o que significava que ela não podia ver o próprio reflexo, ou então ia virar estátua. Sherlock Holmes disse que só o que eles precisavam fazer era encontrar um espelho. Roland lembrou que Garg sempre andava com um, porque gostava de admirar seus músculos a toda hora. Então Roland voltou para procurar o espelho no saco de Garg. Só que Roland fez um barulhão vasculhando o saco, e a Medusa saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. Quando Roland encontrou o que estava procurando, virou o espelho para a Medusa. Mas ela já devia ter visto esse truque antes, porque refletiu sua imagem de volta com um escudo de metal. Bem nesse momento, Sherlock Holmes saiu do banheiro para ver por que Roland estava demorando tanto. E foi assim que o melhor detetive do mundo se transformou em pedra. Roland sabia que se abrisse os olhos seria o próximo. Então, quando a Medusa tentou seus truques, Roland continuou com os olhos bem fechados. Olha o unicórnio de fralda. Ai, olha o gnomo das bundas. Aí a Medusa fingiu que tinha saído da sala, mas Roland sabia que ela ainda estava lá, porque ouvia as cobras. Roland não ia conseguir ficar com os olhos fechados para sempre, então tentou pensar no que seu amigo Sherlock Holmes faria para sair daquela confusão. Roland pensou nas cobras furiosas da Medusa, e então teve uma ideia. Roland disse para a Medusa que suas cobras eram tão bravas porque ela usava um shampoo que fazia os olhos arderem.
Aí Roland disse para a Medusa que tinha um frasco de shampoo suave e que se ela usasse nos cabelos, as cobras iam se acalmar. Shampoo sem lágrimas. Bom, a Medusa pensou que fosse algum truque, mas Roland falou que foi muito bem educado pelos pais e nunca mentia. Então a Medusa pegou o shampoo do saco de Roland e tomou seu segundo banho no dia. E quando saiu do banheiro, a Medusa estava toda feliz e disse para Roland que ele podia abrir os olhos, porque ela estava de óculos escuros. Roland não sabia se a Medusa tinha sido bem educada pelos pais dela e achou que podia ser outro truque. Só que Roland não escutou mais as cobras se libando e decidiu confiar nela dessa vez. A Medusa perguntou para Roland se ela estava bonita, mas Roland lembrou que sua mãe sempre dizia que quando você não tem nada de bom para dizer, é melhor ficar calado. Então foi isso que ele fez. O Greg falou que era uma ótima ideia colocar os personagens de livros clássicos no novo capítulo, porque os bibliotecários adoram essas coisas. Ele disse que se eu substituísse o Roland por um personagem conhecido, ia dar para vender muito mais livros. As Aventuras de Garg, mais Tom Sawyer. O Greg curtiu a Medusa porque todo mundo sabe quem ela é. Ele disse que a gente ia poder vender um monte de bonecas, tipo aquelas em que as meninas fazem penteados. Salão de beleza da Medusa. Falei que os meninos podiam brincar também se eles gostassem daquilo. A única coisa que preocupou o Greg foi o Sherlock Holmes andar com cachimbo, porque os adultos iam implicar e o livro ia ser banido das feiras escolares. Mas aí eu falei que o cachimbo era só um acessório da fantasia do Sherlock Holmes e que não tinha nada dentro. Aí o Greg disse: tudo bem então. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Não perca!